quebrei o jejum, e agora? Né? Porque pessoas têm se preocupado, têm nos procurado, enviado e-mail para nós, dizendo, pastor, eu estou jejuando, eu estava jejuando e eu quebrei o jejum, eu comi amendoim, eu bebi um copo d'água, eu tomei café, e eu quebrei o jejum, e agora, pastor, Deus está com raiva de mim, eu vou para o inferno, eu estou preocupado, eu estou assombrado, eu estou apavorado. Né? Então a gente está aqui exatamente para tratar sobre esse assunto, para tirar de você esse fardo, para você entender que não existe esse negócio de quebrar jejum, tá? Não existe essa questão, esse negócio de criar esses períodos de jejum, tá? Aí alguém diz, pastor, mas o jejum de Daniel não foi 21 dias? Mas Daniel não colocou nenhum propósito de 21 dias. Daniel foi uma coisa ali... Exatamente, pastor. Espontânea, né? Um dia, inclusive, um irmão estava vendo as nossas pregações pelo YouTube e ali nas redes sociais, ele me perguntou, mas irmão, vocês estão pregando aí que não se deve fazer campanha, e o jejum de Daniel, que foi 21 dias? Eu digo, irmão, o jejum de Daniel não o jejum de Daniel não foi uma ordenança. O jejum de Daniel ali é só uma descrição do jejum que Daniel fez. Foi 21 dias, não porque no princípio ele disse, ó, Senhor, eu vou jejuar 21 dias para ti, não, exatamente. Irmãos. Mas porque no 21º dia o anjo se revelou para ele, apareceu para ele. E do mesmo jeito, o jejum de Jesus, 40 dias, 40 noites, também não foi determinado um período, né? Ali foi algo que aconteceu, né? Algo que aconteceu. Uma coisa assim espontânea, né? E o jejum de Moisés também, no Monte Sinai. Um também dia foi algo o pastor Augusto Nicodemos, pastor Adel, falou algo interessante. Ele falou sobre o que é na Bíblia descritivo e o que é normativo. O que é normativo é aquilo que é norma, aquilo que Deus diz, não matarás, e isso daqui é para toda a humanidade. Não matarás, não adulterarás. E o que é descritivo? O jejum de Daniel, por exemplo, é uma descrição, não é uma norma. Descrição de um fato, né? Descrição de um fato, aconteceu com ele. Não quer dizer que a gente deve observar nos dias de hoje. Então, então não existe essa coisa, eu vou fazer um jejum de 7 dias, né? Vou fazer um jejum de 40 dias. Inclusive eu e o Auricélio, né? A gente nem se conhecia, mas o Auricélio fazia... Eu fazia jejum de 7 dias sem comer nada, só bebendo água, eu comendo um pedaço de pão. Fazia jejum de 40 dias, de 2 semanas, 3 semanas. Inclusive eu peguei até um problema no estômago por isso. Daniel, pastor Jardel, ele passou 21 dias só comendo legumes, né? Vamos dizer que ele estava tomando sucos e comendo legumes, coisas não gostosas ao paladar. Eu fui inventar de fazer a mesma coisa por 1 semana e não aguentei. Aguentei 5 dias e fiquei passando mal. Do que adiantou esse sacrifício? Exatamente. Sacrifício de tolo. Exatamente. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nosso objetivo aqui é tirar esse fardo desse folclore que criou-se em torno do jejum, né? Então, como a gente está começando o programa agora, gravando, né? A gente já tinha começado, mas lembramos que não estava gravando, aí voltamos um pouco para gravar. Os irmãos que estão ao vivo aí, perdoem a gente, porque a gente tem que gravar. Então, primeiro a gente falou aqui que o jejum, basicamente, ele é entendido como uma abstinência de alimento, né? Abstinência de alimento por uma questão religiosa. Tem pessoas que fazem jejum de protesto, né? Greve de fome, jejum estético, mas quando se trata na questão do jejum no meio religioso, se trata de um jejum com propósito de devoção espiritual. Só que nós temos que entender também que o jejum ele não foi feito apenas na antiguidade por alguns reis ou profetas de Deus, e nem também só por alguns apóstolos ou alguns irmãos da igreja. Embora não era obrigatório, não era uma lei, que a gente vai colocar para vocês agora, mas jejum também era feito por reis pagãos, eram feitos também, inclusive por filósofos gregos que faziam jejuns, que praticavam a ascese, que é a autodisciplina do corpo, e eles faziam jejuns, inclusive muito rigorosos. Monges católicos também, católicos romanos, faziam jejuns extremamente rigorosos. Uma seita judaica, que ela acho que não é mencionada no Novo Testamento, que era a seita dos essênios, que exatamente nasceu também naquele período interbíblico, no período dos Macabeus, onde Judas Macabeus assumiu a liderança ali do povo judeu, no tempo de Antíoco Epifânio, aquele período que divide, que marca o Malaquias e Mateus, né, o período interbíblico de silêncio. Então surgiu aquele grupo também dos essênios, que também era um grupo que praticava ascese e faziam também jejuns muito rigorosos. Mas, então o jejum era uma prática de vários tipos de religiões, de pessoas praticavam. Exatamente. Contudo... E inclusive, pastor Adel, o senhor falou de alguns...
de alguns pensadores aí da antiguidade. A gente pode citar aqui Sócrates, Platão, Aristóteles, Confúcio, Zoroastro e aceitos que o senhor acabou de citar. Exatamente. Então esses filósofos, eles praticavam a ascese e praticavam o jejum. Então, embora, perdão, pastor Adel, embora algum desses aqui que eu acabei de citar, como Platão, Sócrates, eles não eram cristãos, eles não eram religiosos. De maneira alguma. Sócrates, Platão, Aristóteles, eles viveram muitos séculos antes de Cristo, né? Mas eram pessoas que tinham algum deles aqui que tinha assim um desejo de encontrar algo sentido para a vida, né? Algo espiritual, exatamente. Tinha outros que eram mais humanos, no campo humano, tinha outros que eram mais no campo espiritual. Então, mas nós não vamos encontrar, evangelista Auricélio, nos escritos sagrados, desde Gênesis a Apocalipse, um único versículo que traga uma lei, uma ordenança, uma obrigação de jejuar. Nós vamos encontrar muitos versículos falando sobre jejum, né? Textos descritivos, como você falou, mas só tem um texto que a gente pode considerar normativo sobre o jejum, que é aquele que Jesus fala no Sermão do Monte, só que nós temos que entender o que é que Jesus está querendo colocar ali, para quem que ele está colocando, né? Mas a gente vai ver lá, vai chegar lá. Mas não vamos encontrar em toda a Bíblia uma única passagem que fale que nós somos obrigados a jejuar, que nós temos o dever de jejuar. Então, tem um único texto que parece que fala, que ordena um jejum. Pedi para o Auricélio ler. Ele já leu agora há pouco, mas como nós estamos gravando agora, ele precisa ler de novo para a gente dar continuidade. Amém, pastor Adel. Está em Levítico capítulo 16, irmãos, do verso 29 ao 31, que diz: E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas, isto é, estatuto perpétuo. Amém. Então você observa aí que parece que ele não fala em nenhum momento que ele está ordenando um jejum, mas ele dá uma ordem para afligir a alma, né? E a gente poderia entender que ele de fato estaria falando de um jejum obrigatório para a nação inteira de Israel. Era o dia em que o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, fazer a expiação pelo povo, entrar no Santo dos Santos com a vasilha de sangue, aspergir ali e apresentar-se ali diante de Deus para que Deus perdoasse o pecado da nação. Mas é uma lei, é uma ordenança, é uma obrigação. Mas aí eu pergunto, essa ordenança, Auricélio, que era para ser feita no dia da expiação, no dia que o sumo sacerdote ia expiar o pecado do povo através de sacrifício, ele deveria continuar sendo cumprido hoje? Então, pastor Jardel, como nós falamos agora há pouco, porém não estava gravando, a gente vai ver que todo e qualquer tipo de ordenância da lei mosaica não se aplica mais para nós no dia de hoje. Porque lá em Hebreus vai falar, Hebreus inteiro é dedicado a isso, dizer que a obra de Cristo foi o suficiente para que toda a ordenança da lei mosaica ficasse para trás, inclusive essa, que é o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Principalmente essa, o dia da expiação. Porque essa expiação era feita pelo sumo sacerdote da antiga aliança. A nossa expiação foi feita por Cristo uma única vez. Glória a Deus. Então, amém. Se a expiação foi feita por Cristo na cruz uma única vez, então não existe mais dia de Yom Kippur, não existe mais o dia da expiação, porque a expiação foi feita por Cristo. Logo, a ordenança do jejum no dia da expiação, que era dada aos judeus, não é necessário mais fazer, porque a expiação foi feita pelo próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Então, o único texto que traz uma obrigação para jejum na Bíblia inteira, Levítico 16, 29 ao 31, para o dia da expiação, o sumo sacerdote, a nação inteira, mas Cristo cumpriu a expiação, então não é necessário mais esse jejum. E nós vamos ver jejuns na Bíblia, por exemplo, o primeiro jejum que nós vamos ver na Bíblia é o jejum de Moisés, que fez um jejum ali, inclusive um jejum, como a gente estava colocando agora há pouco, um jejum assim, vamos dizer, não que ele tenha feito um propósito,
para jejuar, porque algumas pessoas, não, mas eu tenho que fazer um jejum de 7 dias, de 21 dias, de uma semana, não. Não existe essa coisa de fazer propósito de jejum em determinados dias. As pessoas vão levar o jejum de Moisés, vão levar de 40 dias o jejum de Jesus, vão levar o jejum de Daniel, mas a gente sabe que aquilo ali eram atitudes espontâneas e voluntárias de Daniel, principalmente, do caso de Davi também, que jejuou 3 dias pelo filho que morreu, também foi um jejum individual e voluntário, né? Aí você vê o jejum de Jesus e Moisés foi diferente, porque foi algo assim, vamos dizer, forçado por Deus, né? Direcionado por Deus, né? Exatamente, é o que a gente vê. E a gente vê ali, na questão quando Jesus vai para o deserto, a Bíblia não diz, e foi levado pelo Espírito para o deserto para jejuar, não. Foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Exatamente, né? E naquela tentação ele passou 40 dias sem comer. Irmão, poderia ter sido 39, poderia ter sido 41. Não tem nada de místico no número 40, porque ele passou 40 dias, como algumas igrejas têm pregado atualmente. Exatamente. Então, esses jejuns, eles foram assim, algo direcionado por Deus, e inclusive acredita-se, né, alguns estudiosos que a gente vê aí, nas pesquisas que a gente fez, que acredita-se que esse jejum, Deus tirou a fome do profeta. Amém. O profeta estava lá sem fome, sem sede. É impossível o ser humano fazer um jejum sem água, né? 40 dias, né? Moisés simplesmente, pastor Ardel, a Bíblia nos descreve que Moisés subiu ao monte para falar com Deus e lá ele permaneceu 40 dias e 40 noites. Em jejum, exatamente. Em jejum, sem comer, sem beber nada. Mas não que, como o senhor acabou de dizer, não que ele... Senhor, eu vim aqui, subi aqui nesse monte para passar 40 dias e 40 noites chorando. Esse não era o verdadeiro propósito de Moisés estar ali. Exatamente, porque vai ter pessoas que vai dizer, se eu não jejuar, eu tenho que jejuar para ser salvo, eu tenho que jejuar, se eu não jejuar, Deus não vai ouvir minha oração, eu preciso jejuar, se eu quebrar o jejum, Deus não vai me responder, porque eu quebrei o propósito e tal. Então, você tem que tirar da sua cabeça esse julgo, esse fato. Amém. Tá? Pastor Ardel, é importante frisar que nós não somos mais amados ou menos amados por Deus por causa do nosso jejum. Exatamente. Inclusive, a gente até falou aqui já que eu e o Auricélio, né, a gente nem se conhecia, mas eu fazia jejuns pesadíssimos, fazia jejum de 40 dias, jejum de 7 dias só tomando líquido, e uma vez por dia comendo um pedaço de pão. E peguei até uma doença estomacal por isso. O Auricélio também fazia jejuns também. Enfim. Então, às vezes eu vi pessoas fazendo jejum e esquecia do jejum, tomava um copo de bananada, depois adoecia do estômago. E dizia, eu quebrei o jejum e por isso Deus me castigou, que eu adoeci do estômago, né? Então criou-se isso na mente das pessoas. Então, mas a gente vê muitos exemplos de jejum na Bíblia. Exemplos, não ordenanças, né? Exemplo de jejum em Esdra, em Neemias, em Esté. No próprio Salmos a gente vê o salmista falando de jejum. Daniel, que é um dos jejuns mais... tradicionais, né, mais conhecidos. Criou-se até uma idolatria por conta de jejum de Daniel. Idolatria virou algo que é descritivo, virou normativo, né, Auricélio? Você colocou aí. Pastor Ardel. Quer dizer, algo que descreve o jejum de Daniel, pastores pegam e colocam aquilo ali como uma norma, uma doutrina para a igreja. Tem igreja que todos os anos tem um período de jejum de Daniel. E o interessante, a gente vai falar um pouco mais na frente, não só colocam o jejum de Daniel para a igreja fazer como uma ordenância, mas ainda desvirtuam o propósito do jejum, que no caso hoje é feito para buscar bens materiais. Exatamente. Eu já vi até outro dia numa igreja aí o jejum da quarentena de Jesus para poder conquistar bens materiais, né? Então, assim, vamos ver aqui alguns exemplos de jejum no Antigo Testamento. A gente havia jejum ali. Haviam proclamações de jejum em casos de calamidade pública, como houve em Jeremias e Joel. No tempo de Jeremias o povo estava em apostasia, no tempo de Joel também o povo em apostasia, os gafanhotos entraram para destruir a lavoura. Às vezes eles também jejuavam para humilhar a alma perante o Senhor e atrair a misericórdia divina. O jejum também, havia jejum público, que mostrava o peso da culpa sobre o povo. Nós vamos ver isso lá em Jonas pregando em Nínive, né? O rei de Nínive decretou um jejum inteiro sobre a nação, para que a nação inteira jejuasse, reconhecendo a culpa deles. Nós vemos também o jejum no tempo do profeta Zacarias. Ali foi ordenado um jejum. O próprio Zacarias, como sendo o líder do povo, ele ordenou jejuns no 4º, 5º, 7º e no 10º mês. Você vai ver isso lá em Zacarias capítulo 8, no verso 19. E esses jejuns, que Zacarias ordenou ali ao povo, era um jejum memorial. Um jejum memorial, por exemplo, um jejum memorial para rememorar as calamidades do cerco de Jerusalém, o cativeiro,
a destruição do templo, o assassinato de grandes líderes do povo. Então, os jejuns eram jejuns memoriais, mas observe, Auricelio, que eram os líderes que estavam impondo para o povo. Não era, isso aqui não pode se tornar uma norma, porque eu posso pegar esses versículos todos que descrevem sobre esses jejuns e tornar uma regra para a igreja. E né? nem pode se tornar uma norma para a igreja, e coisa que nem mesmo naquele tempo era, como o senhor acabou de frisar, os líderes, né, ali proclamavam um jejum para a nação. E eu diria, pastor Ardel, que se ali, no meio daquele povo, no tempo de Israel, tinha uma escolha de Deus que por alguma questão de saúde não pudesse jejuar, Deus ia amar ele menos por causa disso? De maneira alguma. De maneira alguma. Ele naquele dia, não, eu vou comer porque eu preciso comer. Uma coisa que eu quero frisar aqui, se você tem problema de saúde, irmão, não se preocupe com a questão do jejum. No final, a gente vai dar na conclusão, a gente vai colocar se a pessoa quer fazer jejum, como é que ela deve fazer, enfim, né? E essa questão também da saúde. Mas então a gente vê, por exemplo, Auricelio, o jejum de Esté. Já ia falar sobre voluntário. Esté, ela entendeu, não, vamos fazer um jejum e orar, buscar Deus. No caso também de Zacarias, rapaz, convocou o povo tinha voltado. O povo tinha voltado ali para Jerusalém, reconstruído os muros, templos. Aí Zacarias entendeu, né, de fazer um jejum, de convocar o povo a fazer um jejum em determinados períodos do ano. Eles faziam aquele jejum para que, em memória, né, em memória. Então a gente vê esses jejuns aí, a gente vê essas práticas aí de jejum, mas tem que lembrar que nenhuma delas é norma, é doutrina, nenhuma delas é lei, nenhuma delas é algo obrigatório. Aí a gente vai, isso a gente vê no Antigo Testamento, você vê muito homem de Deus jejuando, certo? Mas era totalmente, Auricelio, voluntário, espontâneo, para fazer um jejum, né? E eles procuravam fazer esse jejum realmente, alguns procuravam fazer esse jejum realmente de uma forma se humilhando diante de Deus, se quebrantando diante de Deus, chorando diante de Deus, reconhecendo seus pecados, enfim, pedindo a misericórdia de Deus. E sem determinar períodos. Sem determinar períodos, sem pedir bênçãos materiais, sem pedir riqueza, sem pedir conquista, enfim, era se humilhando diante de Deus, eles faziam isso. Glória a Deus. Mesmo que não era uma lei, uma regra, uma obrigação, uma doutrina, tá? Mas eles faziam isso. E daquelas convocações, mas essas pilhas são misericórdia, ó. As que está descarregando as pilhas, o pessoal coloca lá dentro de novo. Então a gente vê ali, mesmo aquele jejum que o Mauricélio colocou, os jejuns que a nação era convocada a jejuar, o que a gente vê ali? Se tivesse algum irmão ali que não quisesse jejuar, ele podia até se tornar culpado diante das autoridades que convocaram ele para jejuar, mas não diante de Deus. Porque Deus não ia tornar a pessoa culpada diante de uma situação, de uma ordenança que não foi ele que ordenou, né? Pastor Ardel, espiritual. O senhor acabou de falar aí sobre a questão lá de Joel, né? Onde Deus mandou Joel para Nínive, nação pagã. Jonas, Deus mandou Jonas para ir para uma nação pagã, pregar a palavra de Deus, pregar a justiça de Deus que iria cair sobre aquele lugar caso eles não se arrependessem. O rei proclama o jejum, as pessoas ali obedecem, ninguém come. Mas, irmãos, eu diria para você que se ninguém tivesse jejuado, mas apenas se arrependido de seus pecados e buscasse uma vida de santidade diante do Senhor, Deus não destruiria a cidade. Não foi por causa do jejum que Deus deixou de destruir a cidade, dia mas por causa do arrependimento. Jejuou menino, jejuou até os animais jejuaram. Até os animais. É isso. Então vamos ver aqui, no Novo Testamento aqui, nós vamos ver os fariseus que praticavam o jejum, né? Lá em Lucas 18, 12, você vai ver Lucas, aliás, escrevendo sobre isso. Só que eles não jejuavam apenas uma vez por ano, como era o jejum do Yom Kippur, né? Que os judeus praticavam o jejum do dia da expiação. Mas os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Todas as segundas e quintas-feiras, eles jejuavam. Agora, como é que eles jejuavam? Eles jejuavam exatamente porque era o dia das feiras, segunda e quinta-feira, e o dia que tinha mais gente. E Jesus repreende eles, diz, vocês jejuam na frente do povo, fica triste aí para parecer que estão jejuando diante do povo, né? Então, mas quando vocês jejuar, lave a cabeça, lave o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, para que Deus veja em secreto, ele recompensa em secreto. Aí eu pergunto, Jesus está dando uma lei de jejum? Jesus está dando uma ordenança de jejum?
uma norma de jejum em certo sentido, para corrigir a atitude equivocada dos fariseus. Mas não como uma lei geral, né? A gente poderia dizer, pastor, que Jesus está lhe dando uma orientação da forma correta uma orientação. de jejuar. Ó, tipo assim, vá. Não é obrigatório jejuar, mas já que Pronto. vocês querem jejuar, não se mostre, não queira parecer espiritual, não queira se justificar diante de Deus porque vocês estão jejuando. Exatamente. Então, como Jesus chegasse para eles, como você diz, olha, pessoal, é o seguinte, ó, não é obrigatório jejuar não existe nenhuma lei para jejuar não, mas se você quer jejuar, jejum direito, rapaz. Vocês estão jejuando para se mostrar, para se exibir desse jeito, vocês só vão receber elogio dos homens. Se você quer jejuar, já não é obrigatório, mas se você quer jejuar, procure fazer pelo menos em secreto, para Deus, se humilhando diante de Deus, aí Deus sim pode recompensar vocês, né? A gente vê pessoas, pastor Jardel, eu passei tanto dia no monte jejuando, eu passei 7 dias comendo só pão, aí fica contando para as pessoas o jejum na intenção de parecer mais espiritual do que os outros irmãos. Isso é o risco que corre, né? Pessoas achar que Deus tem a obrigação de usar ele para fazer milagre porque ele jejuou, que Deus tem a obrigação de ouvir a oração dele porque ele jejuou, que ele está mais santo do que os outros porque jejuma. Então corre esse risco, o jejum feito exatamente dessa forma que tem sido ensinada por aí. Então vamos avançar, né, Auricélio? Amém. Então, o jejum é um mandamento? Não, estritamente falando, o jejum não é uma ordem. O jejum não é um mandamento. Ele não foi dado uma ordem no sentido de jejuar, nem pelos profetas, nem pelos reis, nem pelos Moisés, né, o instituidor da lei, nem por Jesus, nem pelos apóstolos, nem pelos profetas. Nunca foi dada uma ordem de jejuar, uma obrigação de jejuar, uma lei de jejuar. O que nós vemos no Novo Testamento, bem como no Antigo, são exemplos, né, narrativas, descrições dos jejuns que a igreja primitiva praticava. E aliás, você vai ver essa questão em Atos capítulo 13, em Atos capítulo 14, a igreja primitiva ali realizando o jejum, mas não que isso fosse uma ordenança dos apóstolos, vocês têm que jejuar. Não. Eles praticavam o jejum, mas não era uma ordenança, era algo espontâneo, algo voluntário, não era uma regra, não era uma lei, não era algo que obrigatoriamente tinha que ser cumprido, né? E a gente vai ver isso. A gente vai ver isso na igreja apostólica, né? Essa questão aí. Então você vai ver exemplo de jejum? Vai. Tá? Em Atos dos Apóstolos você vai ver vários exemplos de jejum, mas você não vai ver em momento algum eles impondo isso como uma lei, como uma regra, tá? A ser seguida, ok? Agora, Jesus falou sobre jejum? Jesus falou sobre jejum pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes, como eu disse no Sermão do Monte, Jesus falou sobre a questão do jejum, que quem quisesse jejuar, que jejuasse em secreto, para que o Pai que visse em secreto pudesse recompensar aquela pessoa. Mas a questão de jejum de Jesus, como é que Jesus, a questão de realizar jejum, né? Não, acho que eu estou botando o carro na frente dos bois aqui. Eu acho que essa questão do realizar o jejum, ela tem que ficar mais para a conclusão, né? Como realizar o jejum, né? A gente vai pegar o exemplo de Jesus lá no poço de Jacó. Então, vamos ver aqui algumas advertências, Auricélio, sobre o jejum. Por exemplo, o jejum pode salvar? De maneira alguma, pastor Jardel. A gente, como o senhor, a gente acabou de falar, tem falado do começo até aqui, pessoas usando a prática do jejum de forma como agradar a Deus, achando que Deus vai amar mais porque ela jejuou por mais tempo. Mas a gente vai ver aqui que de maneira alguma o jejum não pode salvar. O jejum ele nem tem um poder de agradar a Deus, nem de salvar. Nós vemos ali em Lucas 18, do 9 a 14, o fariseu publicano subindo ao templo. O fariseu dizendo, eu jejum 2 vezes por semana, como a gente já falou que era na segunda e na quinta, dia das feiras. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo e tal. E o fariseu, o publicano lá, batendo no peito, só pedindo perdão a Deus. Então, quem saiu justificado? Jesus disse, o que pediu perdão, e não o que jejuava 2 vezes por semana. Né? Amém. Nós vemos também Jesus falando que não se deve jejuar para se exibir, que a gente acabou de falar.
Tem gente que vai jejuar para se mostrar. Nós vemos na televisão aí, eu subi no monte, eu jejuei, você tem que vir aqui porque eu estou cheio do poder de Deus, eu estou derramando. Irmãos, eu estou aqui para pregar essa noite, mas eu estou em jejum já faz dias, e o poder de Deus vai se manifestar. Então, está jejuando para se mostrar, e outra coisa, Deus não tem obrigação de operar na vida daquele cara porque ele jejuou. Amém. O jejum, Maurício, as pessoas têm que tomar cuidado para o jejum não se tornar um mero ritual religioso. Porque é exatamente isso que aconteceu depois com as práticas de jejum voluntário de Davi, prática de jejum voluntário de Daniel, prática de jejum voluntário de homens de Deus, de Elias. Aí depois acabou se tornando pelos fariseus, pelos líderes do povo, como um mero ritual religioso. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Jejum tornou-se um mero ritual religioso, seco, vazio, sem propósito diante de Deus, né? Sem o poder de agradar a Deus, enfim, tornou-se simplesmente um ritual puramente vazio, seco e religioso. Então, Jesus fala, repreende os fariseus, dizendo que eles fazem as obras deles de forma ritualista, religiosa, no intuito de agradar os homens e de se justificar diante de Deus. Eles buscam isso, né? Vocês que são os que se justificam vocês mesmos diante de Deus com o que vocês fazem. E a gente entende pela doutrina geral da Escritura, Pastor Jardel, meus queridos irmãos que nos acompanham pela Web Rádio Missão de Fé, a gente entende na doutrina geral que nenhuma obra que o ser humano faça vai agradar a Deus. Nada que o ser humano faça, obra humana, vai agradar a Deus. E se Deus vai levar o ser humano para a eternidade diante dele, exatamente, porque ele jejuou mais ou porque ele fez alguma outra obra. E inclusive o jejum não tem poder de salvar, como nós já falamos, como alguns querem se justificar porque jejum, como os fariseus faziam, e muitos também pensam de forma errada no dia de hoje sobre o jejum. A gente vê que o jejum ele tornou-se um ritual seco, vazio, mas na verdade o jejum ele não tem que ser obrigatoriamente observado uma ou duas vezes por semana como os fariseus, uma vez por ano como os judeus faziam, ou mesmo antes da ceia do Senhor, como algumas pessoas fazem, ou sei lá. Então o jejum ele não deve tornar-se isso. O jejum ele é inaceitável diante de Deus, e sem efeito nenhum, né, diante de Deus, quando ele é praticado dessa forma, dessa maneira. A gente vai ver aí em Isaías 58. Maurício, você vai abrir Isaías 58, eu vou abrir aqui em Zacarias 7, para a gente ver aqui qual seria de fato o jejum que Deus pediu ao povo, né? Qual o jejum que Deus pediu ao povo? Do verso 3 ao 9, Isaías 58 diz assim, Pastor Jardel, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso o jejum, o dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa Olha só os o jejum pobres, que Deus pediu, né? E recolha em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te esconda da tua carne? Amém, pastor? Até o 7, ou a gente continua até o 9, não é isso? Estamos no verso 8. Então romperá a tua luz como uma alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Verso 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender
estender do dedo e o falar vaidade. Amém. Então, o que a gente vê nesse texto aí? Primeiro, o profeta dizendo, olha, Deus está falando. Deus nunca pediu para você fazer jejum desse jeito aí. Se abstém de alimento, baixa a cabeça como um junco, fica triste, cobre de saco, se rola com um saco de estopa, joga terra na cabeça. E Deus diz, o jejum que eu pedi foi esse? Não, o jejum que eu quero, se vocês querem jejuar, o jejum que eu quero, ele começa a falar em obras de justiça, Auricélio. Amém. Em práticas piedosas, não fala nada a ver com questão de abstinência de alimento. O jejum, você quer fazer um jejum? Então o jejum que eu quero é esse, ó. Ajude o próximo, ajude o pobre, o necessitado, não faça mal a ninguém, pratique obras de justiça, obras piedosas. Aí sim, no final, no versículo 9 ele deu, aí sim Deus ouvirá o clamor, a oração de vocês. Ô glória, o que Deus está dizendo, pastor Jardel, em suma é, não adianta vocês ficarem com fome à toa, não adianta vocês ficarem com fome para viver numa prática de impiedade. O que importa para Deus, irmãos, é a nossa, como o pastor Jardel acabou de colocar, é a melhor expressão bíblica possível, dar frutos de justiça, mostrar frutos que de fato eu sou um convertido. É como se Deus estivesse dizendo, vocês não são nem convertidos para estar jejuando. E Deus diz, importa primeiro que você, principalmente que você mostre que de fato é um convertido com as suas obras, ajudando o pobre, o necessitado, deixando de falar vaidade, deixando de falar mentira, deixando de pecar contra o teu irmão, ajudando os mais pobres, enfim, mostrando que de fato você é convertido com as suas obras. Exatamente. Isso é o jejum que de fato agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus. Então, o jejum que Deus, ele diz aqui, na verdade Deus não exigiu nenhum jejum. E ele pergunta, esse jejum aí que vocês acham que estão me agradando? Quer dizer, o povo em pecado, o povo ali vivendo uma vida totalmente egoísta, pretensiosa, avarenta, presunçosa, e praticando jejum. Você está com uma vida totalmente vazia. Tudo bem, Auricélio, tem gente que é regular na igreja, né, participa dos cultos direitinho, é envolvido na obra e tal, mas ninguém sabe o coração daquela pessoa. Um coração egoísta, coração prepotente, orgulhoso, às vezes, sei lá, um monte de coisa. Aí o cara acha que fazendo um jejum está tudo certo com Deus. Então ele está dizendo aqui, não é esse jejum aí que eu pedi, não. Vocês são orgulhosos, soberbos, avarentos, arrogantes, egoístas. Então esse jejum que vocês estão fazendo, vocês estão passando fome. Então ajude o pobre necessitado, seja piedoso, caridoso, prestativo, perdoe seu irmão, seja tolerante, enfim. Esse é o jejum que eu quero. E não tem nada a ver com a abstinência alimentar. Aí sim eu ouvirei a oração de vocês, né? Amém, glória a Deus. Então o jejum também, ele não deve, como a gente já colocou aqui, não deve ser feito como se fosse uma prática ascética, né? Aquela autodisciplina do corpo. Eu vou jejuar meramente para autodisciplinar o meu corpo. Claro que a gente sabe que quando uma pessoa jejuma, uma das coisas que mortifica muito nele é a carne, né? Se ele fizer o jejum bem correto mesmo, o jejum direitinho, buscando a Deus, se humilhando ali, porque nós não estamos aqui dizendo que nós somos contra as pessoas jejuar, não, tá? Claro que estamos dizendo aqui, o jejum é voluntário, é espontâneo, é de cada um. Nós não podemos exigir que alguém jejue, ou ordenar que alguém jejue, diga que isso é uma lei, tem que ser feita toda vez por semana, tal. Não. O jejum é algo voluntário, espontâneo, que se for feito como fez, por exemplo, como a gente colocou aqui, alguns profetas do passado, feito ali realmente se humilhando diante de Deus, sem interesse nenhum, como Daniel ali, só querendo a resposta de Deus, se humilhando diante de Deus, em secreto, ali, voluntário, espontâneo, parece que ninguém está sabendo, não precisa impor isso para ninguém, é seu, é coisa sua com Deus, pessoal, íntima, de um servo quebrantado, não é para conquistar isso ou aquilo, não, eu quero me humilhar diante de Deus. Então um jejum que for feito assim, de coração, dessa forma, dessa maneira, como os apóstolos praticavam, o jejum, os apóstolos, a gente vê em Atos eles praticando um jejum, não era? Mas realmente era feito dessa maneira. Então ele vai ter algum valor, mas esse jejum que trazia a ideia da ascese, não, eu vou jejuar tão somente para a disciplina do meu corpo, como o catolicismo romano na era medieval, a gente vê que eles tinham um costume, até o Lutero mesmo, tinha o costume de se fustigar a si mesmo com vara, né, com chicotes, né, não conseguia, a mente do homem viaja muito, né, além das fronteiras, e de repente pegavam chicotes e ficavam se batendo, se auto
mutilando, né? E inclusive isso acontece até em muitas seitas atuais. Eu vi nas Filipinas que na Semana Santa lá eles também comemoram. Tem uma, entre aspas, espécie de cristianismo lá, pastor Jardel, que eles entendem que o autoflagelamento purifica pecados. E eles se crucificam mesmo, enfiam um prego nas mãos e nos pés, achando que com aquilo vão purificar os próprios pecados. Alguns monges católicos acreditavam que podia desenvolver a salvação e se aproximar mais de Deus, praticando esse jejum na forma de ascética, né, da disciplina do corpo. E isso é praticado pelos hindus, pelos budistas, cujo fundador foi o Siddhartha Gautama, e outros também observam aí rigorosamente esse tipo de disciplina do corpo. Mas a verdade é que o jejum, ele não garante que a oração vai ser atendida. Por quê? Nós vemos ali o jejum de Davi. Davi reconheceu seu pecado, seu erro de adultério. Deus feriu a criança de morte. Davi se humilhou diante de Deus, chorou, jejuou, jogou terra na cabeça e Deus não atendeu ele. Então não quer dizer que o jejum, Deus vai ter a obrigação de ouvir, porque a pessoa vai jejuar. Jonas entrou em Nínive para pregar e ele não disse, olha, Deus disse que você jejuasse. Não, foi algo espontâneo do rei para reconhecimento do pecado dele. Mas não que o jejum por si fosse trazer a resposta de Deus, como Mauricélio disse agora há pouco. Se o jejum feito sem arrependimento, não vai ser atendido, né? Porém, um arrependimento, mesmo sem um jejum, também garante a resposta de Deus. Jonas não entrou na cidade de Nínive, pessoal, jejum, senão Deus vai destruir a cidade. Não, Deus disse, se arrependam dos seus pecados, senão Deus vai destruir a cidade. Se eles tivessem somente jejuado, porém não se arrependido, não ia adiantar de nada. Deus ia destruir a cidade no tempo determinado por ele. Auricélio, então, para a gente já ir entrando na conclusão, porque a gente tem muitas atividades hoje ainda, eu quero fazer o seguinte. Então, a gente está vendo aqui num resumo que jejuar não é uma regra bíblica, não é uma doutrina bíblica. Era uma prática, sim, né? Mas não uma doutrina, uma regra. Nós vimos que o único dia que Deus ordenou um jejum, possivelmente, que ele fala de humilhar a alma, né? Seria no dia do Yom Kippur, dia da expiação, Lucas 16, 29 ao 31. Porém, mesmo sem ser uma lei, uma obrigação, a gente viu pessoas, homens de Deus, praticando o jejum, como a gente já deu o exemplo de Moisés, do próprio Jesus, filho de Deus. Jesus que jejuava, não só naqueles 40 dias, mas te vê lá em João 5, quando ele está ali junto ao poço de Jacó, que os discípulos evangelizam para aquela mulher em Samaria, samaritana, os discípulos vão na cidade comprar comida, e Jesus está evangelizando ela. Quando os discípulos chegam, por volta do meio-dia, chegam com a comida, Jesus diz, não, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A gente passa para a gente ali o entendimento que ele não queria comer, que ele estava jejuando, né? Vemos o jejum de Daniel e tantos outros jejuns. Então, baseado, mesmo sem ser uma lei, mesmo sem ser uma regra, uma doutrina, mas se alguém quer fazer um jejum, primeiro, você tem que tirar da sua ideia, tem que limpar mesmo, total, da sua cabeça, esse tipo de jejum que lhe ensinaram, que tem que ser um período. Vou jejuar, começar às 6 da manhã até meia-noite, eu vou jejuar ou então 3 dias, ou 7 dias, ou 20 dias, ou 40 dias. Então você tem primeiro que se livrar disso, dessas crenças, dessas folclores que criaram, crendices, né, criaram em torno do jejum. Para que você possa realmente fazer um jejum a exemplo, não a rigor, a doutrina, mas a exemplo de imitação de alguns jejuns bíblicos que a gente vê, por exemplo, como o jejum de Daniel e do próprio Jesus. Então, o que a gente vê ali, se alguém quer fazer um jejum, como seria assim uma forma, né, correta, mais coerente de se fazer um jejum? A exemplo de Jesus, primeiro, fazer um jejum sem buscar reconhecimento. A gente vê isso no Sermão do Monte. Quando jejumar, não parecer aos outros que jejuma, não andar falando que jejuma, não andar se mostrando que jejuma, não jejuar por coisas materiais, por bens materiais, por conquistas materiais. Para se justificar diante de Deus, achando que o seu jejum vai cobrir o teu pecado, não vai. Achando que o jejum vai cobrir o pecado, ou achando que Deus vai ter a obrigação de ouvir sua oração porque você está jejuando. Mas se você vai jejuar, jejum em secreto, tá? E para se humilhar diante de Deus, tá? E algo voluntário, que seja algo espontâneo, tá? Espontâneo e voluntário. E o jejum, ele não precisa, você não precisa estabelecer período. Por quê? Porque no jejum de Daniel, por exemplo, foi um jejum voluntário, Daniel não ficou sem comer.
Daniel sabia que o corpo humano ele precisa de nutrientes para permanecer de pé. Então Daniel ele continuou comendo. Ele se absteve de comidas e do vinho, inclusive, que ele tomava na cultura dele. Se absteve de daqueles tipo de alimento ali, também porque ele estava numa terra pagã e aquelas coisas eram oferecidas a demônios, né? Mas, se você quer fazer um exemplo desses homens de Deus, de Paulo, de Daniel, do próprio Jesus, o Messias, Filho de Deus, então você não precisa marcar período. Então, você levanta de manhã e diz, rapaz, eu não vou tomar café da manhã hoje não. Eu vou me retirar para orar e para me humilhar diante do Senhor. A gente vê aqui, pastor Ardel, bem claramente em Daniel, que ele vai do verso 1 ao verso 2, ao verso 3, melhor dizendo que no ano terceiro do rei Ciro, tal dia ele começou a jejuar, começou a buscar a Deus em oração, passou a não comer comidas gostosas, desejáveis ao paladar, né? E ele vai dizer no verso 4, e no dia 21, o quarto do primeiro mês, eu estava na borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de branco. Ele vai dizer que no dia 21, ele passou 3 semanas orando, buscando a Deus, deixando de comer comidas desejosas ao paladar. E no dia 21, ele está dizendo que naquele dia, viu um anjo, ele viu um enviado do Senhor ali para falar com ele. Não que ele determinou no dia primeiro, assim, eu vou passar 21 dias jejuando. Aliás, o anjo disse que no primeiro dia ele já veio, né? Já dificuldade exatamente, de passar, né? Exatamente. Claro que hoje não existe mais isso, né? Hoje não precisa mais anjo vir e travar a batalha para chegar até nós. Aleluia. Então você vai fazer um jejum, irmão, você pode jejuar o quanto tempo você quiser. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um jejum correto. Vamos supor, hoje eu acordo de manhã, tá? Aí hoje eu não vou trabalhar, estou de folga, para fazer um jejum hoje. Meu coração deseja de me trancar aqui um pouco e buscar o Senhor, me quebrantar, me humilhar, buscar ali a face do Senhor. Aí você vai, de repente você dispensa o café da manhã, fica ali na presença de Deus. De repente, no almoço, você já está começando a sentir umas ânsias, umas coisas ruins, você vai e come um pouco, né? Come. Exatamente. Aí se você quiser, não, mas eu não vou comer a comida normal não, vou comer só um pouco de feijão com arroz, um ovo estelado, ou só um pouco de feijão com arroz mesmo, só para poder tirar aqui esse mal-estar que eu estou passando. Pronto, come, você está jejuando, né? Aí de noite, de repente, você chega e diz, eu quero continuar aqui buscando a Deus e tal, eu não preciso jantar não. Estou bem, estou buscando a Deus. Mas se você está passando mal, sentindo alguma coisa, você tem que comer e de maneira alguma você está quebrando seu jejum. Por que não está quebrando o jejum? Porque não existe regra, não existe lei, não existe ordenança que diga, que sistematize a prática do jejum. Glória, amém. Se houvesse uma lei, Auricélio, para jejuar você tem que... Porque tem gente que diz assim, não irmão, o jejum você não pode beber água não, se você beber água você quebrou o jejum. Que conversa é essa? Me mostra isso na Bíblia, né? Então, irmão, mas se você não pode almoçar não, se você almoçar, você comer alguma coisa no almoço, não posso comer, eu estou passando mal, eu estou agonizando, meu Deus, mas eu não posso comer porque eu estou jejuando. Que é isso? Isso é tolice, meu irmão. Isso é tolice. Pastor, tem um exemplo de uma igreja, de uma das igrejas que eu passei no comecinho da minha caminhada cristã, imaturo na fé, e aquele pastor, de vez em quando, ele determinava jejuns e dizia, olha, a igreja vai passar 7 dias jejuando comendo só pão. E dizia assim, isso aqui é para quem tem fé. Isso aqui é para quem tem fé, oprime as pessoas que não podem por questão de saúde. Nossa, eu não tenho fé, eu não vou fazer por causa de questão de saúde, eu não tenho fé. Isso é uma opressão, não se deve fazer assim. O cara fazia o jejum só por obrigação, né? Só por obrigação, porque o pastor instituiu para a igreja. Então, vamos lá, uma pessoa que tem algum problema de saúde, que não pode passar mais do que tantas horas, sem se alimentar, como por exemplo um diabético. Aí a pessoa vai fazer isso, ela pode até... Ou mesmo a pessoa não gosta de jejuar, aí quando é porque ele não tem fé? Deus vai amar ela menos por causa disso, de modo algum, irmão. Aí o cara pode estar no meio da multidão, não vou jejuar não, eu não gosto de jejuar, pronto, meu irmão. Aí o cara tem uma vida diante de Deus, uma vida santa, uma vida obediente à palavra de Deus, aí Deus vai dar mais atenção aos que estão jejuando e não a ele, de maneira alguma, né? Pastor, mas e a gente pode quiser marcar um jejum coletivo, pode marcar? Irmãos, eu não concordo muito com essa prática não, porque eu estou vendo que, embora a gente tenha exemplos no Antigo Testamento de jejuns coletivos, né, mas foram coisas ordenadas pelos líderes.
se o líder tivesse feito o jejum sozinho também, tinha dado o mesmo resultado, não tinha problema nenhum. Porque exatamente por isso que o Alicélio falou, porque você vai marcar um jejum coletivo com a igreja, e tem pessoas que não podem, tem pessoas que não querem, que não gostam. Então eu acho que o jejum é algo muito pessoal, sabe? Algo pessoalíssimo. Pessoalíssimo, sabe? Papai, quer jejuar, irmão? Se tranca no teu quarto, vai orar, lê a Bíblia, buscar Deus, se quebrando, se humilhando diante do Senhor, ninguém precisa estar sabendo. É a tua vida, a tua intimidade, a tua comunhão com Deus acabou. Interessante, pastor Adel, que o senhor acabou de falar, que a gente lembra do que Jesus falou, a gente até citou agora há pouco. Um dos principais aspectos do jejum, meu querido irmão, é a sua intimidade com Deus, é você e Deus, é o seu íntimo, Deus vai te responder em secreto. Você faz em secreto, Deus te responde em secreto. Exatamente, faz em secreto, Deus responde. É algo íntimo entre você e Deus. Exatamente, então assim, se você gosta de jejuar, quer jejuar, né, jejue, mas faça da forma correta, não faça jejum de tolo. Nós lemos aí Deus falando para o povo, Isaías 58, foi esse o jejum que eu escolhi, que vocês ficassem tristes aí, cabeça baixa, sem comer, não foi esse jejum não. Mas se você quer fazer um jejum, faça um jejum de piedade, de prática piedosa, de práticas caridosas, fazendo bem, perdoando, enfim. Então esse jejum faça, aí sim Deus vai ouvir a oração de vocês. Então não adianta, o jejum não vai lhe tornar mais espiritual, menos espiritual. O jejum, ele não vai garantir que Deus vai ouvir sua oração, tá? É como Paulo disse, se comemos, nada temos de mais. Se não comemos, também nada temos de menos. Aleluia, acabou, né? glória a Deus. Esse eu como, isso não me torna agradável. Ele diz, o manjar não nos torna agradável diante de Deus. Paulo diz isso, né? Só que, claro, que ele está falando a questão ritualista, né? Os alimentos impuros, né? Mas dá para englobar grandemente. Aí a gente está enquadrando aqui nessa questão do jejum. Quer dizer, se eu como, não tem isso, não vai me interferir nada diante de Deus. Se eu também deixo de comer, também não vai interferir nada diante de Deus. Amém. Paulo coloca isso. Jesus falou que a questão do que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Também falando que essa questão do comer ou deixar de comer também é uma coisa do homem, para a questão... né? E eu lembro, pastor Ardel, nesse jejum que essa igreja instituía, que a pessoa passava 7 dias se alimentando somente de pão. Eu lembro que naquele tempo eu trabalhava numa outra empresa e andava de moto, e aquilo me dava um déficit de atenção muito grande. Então eu estava ali no trânsito andando de moto com a atenção bem reduzida por conta da abstinência de alimentos. Isso também é um perigo. O que é que eu estava fazendo da minha vida? Eu estava fazendo um jejum de tolo. Pessoal, o jejum muitas vezes deixa a pessoa estressada, com raiva, ali fácil de brigar. Por quê? Porque o corpo dela, o sistema biológico dela está em déficit. Né? E ali mexe com o sistema, mexeu com a mente, o cara fica irritado a ponto de briga, aquela coisa toda irritada. Descumprindo o verdadeiro jejum que Deus quer em Isaías 58. Exatamente. Aí pronto, aí você quer fazer um jejum correto mesmo, correto, certo. Então o jejum que Deus orienta a fazer é perdoar o próximo, né? Amém. Fazer o bem às pessoas. Amém. E o jejum correto, pastor Jardel, como a gente acabou de falar alguns minutos atrás, é buscar o espiritual e não o material, irmãos, como alguns têm aprendido de forma errônea. Então, esse jejum que Isaías colocou é muito interessante, porque ele é uma prática de jejum sem abstinência de comida. O cara continua comendo, mas se abstém do orgulho, se abstém da arrogância, da prepotência, da dureza de coração. Então, esse tipo de prática, né? Pai, eu quero fazer o jejum correto, então não tem nada a ver com comida, continue comendo. E como seria o jejum correto, né? Que Isaías ensinou, é você ir lá e perdoar o seu próximo, fazer o bem às pessoas, ajudar o faminto, o necessitado, praticar a justiça, praticar o que é certo, o que é correto, o que é justo. Esse seria a prática do jejum. Amém, pastor Jardel, e para corroborar com o que o senhor está falando, eu lembrei aqui dos fariseus, que jejuavam como ninguém. Mas se você abre a sua Bíblia aí na sua casa, irmãos, e lê em Mateus capítulo 23, você vai ver uma dura repreensão de Jesus Cristo contra os fariseus. Por 8 vezes Jesus Cristo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 8 vezes, irmãos. Raça de víboras, sepulcro caiado. Irmãos, esses homens jejuavam como ninguém, mas viviam uma vida em total desacordo com a lei de Deus. Jesus chegou a dizer para os fariseus, vocês oprimem as viúvas e os órfãos e prolongam suas orações, e por isso vocês são mais culpados. Ou seja, os fariseus jejuavam da semana, oravam muito tempo e viviam numa prática sem piedade, sem misericórdia. E Jesus diz, vocês são culpados ainda mais. Então, quer dizer, faça o seguinte, comam à vontade,
mas pratiquem a justiça. Amém. É? A gente vê ali quando Jesus Cristo fala que 2 subiram ao monte, um fariseu e um publicano. Um se justificava porque fazia ou deixava de fazer certas coisas, enquanto o outro bate no peito de cabeça baixa e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A gente vê, irmãos, que Deus quer o nosso arrependimento verdadeiro. Tá em alguma prática de pecado, se arrepende e mesmo sem jejum, Deus vai te ouvir. Amém. Então, queridos, a gente vai estar encerrando o nosso momento aqui hoje, né? Repito, nós não somos contra a pessoa que gosta de jejuar, que quer jejuar. O nosso dever aqui é orientar a fazer a coisa da forma correta, né? Se desligue desse ritual. Não existe essa coisa de quebrar jejum. Não existe isso. Esquece isso, tá? Não marque período de jejum. Eu vou jejuar 24 horas, ou 2 dias, ou uma semana, ou um mês. Não marque período de jejum. Mas você faça. Eu me lembro, Esté marcou lá 3 dias lá, né? 3 dias. Exatamente, mas foi o quê? Descritivo. Foi uma coisa que ela quis fazer. Não é uma lei, uma regra, uma obrigação. Então, como não é lei nem regra, nem obrigação, eu aconselho você a não marcar período de jejum. Quer jejuar, jejum espontaneamente, voluntariamente naquele dia, e dedique-se à oração, ao estudo bíblico, às práticas espirituais, né? Práticas de evangelismo, enfim, tá? Não vá achar que Deus tem a obrigação de ouvir sua oração porque você está jejuando, Ele não tem. Isso não garante que Deus vai lhe responder, ou vai lhe entregar alguma vitória, ou vai resolver alguma coisa para você, ok? Então, mas é preferível que você pratique o jejum que Isaías colocou, que é o jejum da prática das coisas corretas. Né? Não tem nada a ver com a abstinência de alimento, mas da prática da palavra, da piedade, do amor, da compaixão, do perdão, tá? Da tolerância. E como demos o exemplo aqui, vimos Jesus e os apóstolos em dados momentos jejuando. Jesus, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos, os irmãos da igreja, alguns praticando o jejum, mas não que fosse uma norma, uma regra, uma obrigação. Mas algo espontâneo e voluntário que eles resolviam fazer. Até mesmo porque, Auricélio, eu vou ser sincero e dizer, os apóstolos, a gente vê ainda muitas práticas judaicas, né? Nas ações deles, né? Paulo ainda tinha práticas judaicas, de pagar voto, de fazer essas coisas. E aos poucos eles foram tirando isso, né? A gente vê ali, porque a gente sabe, poxa, se a gente é criado numa doutrina desde pequeno, a gente vai se libertando disso aos poucos, a partir do momento que a gente conhece a verdade. A gente vê em Gálatas, Paulo repreendendo Pedro por causa de uma prática que ele estava comendo com gentios, depois não quer mais comer, vai comer só com judeus. Então essa era o que eles estavam se libertando. Ali a gente vê Pedro se libertando, Paulo já liberto nessa questão, e Pedro se libertando, mas sem querer escandalizar os irmãos, e Paulo não concordou, que ele não tinha que se preocupar em escandalizar, que ele tinha que mais era que ser sincero, enfim. Então aí girava toda essa coisa aí. Então a gente vê essa luta dentro do próprio Atos 15, Auricélio, eu acho que é a coluna dorsal desse assunto aí, onde mostra essa luta ali da igreja apostólica, né, da visão apostólica ali se libertando dessa coisa do judaísmo. Embora eles baixaram um decreto lá em Atos 15 sobre a questão da legalidade da lei, contudo, muitos deles continuaram ainda praticando, vivendo aquela coisa da lei, né, até que durante muitos anos para poder ir tirando aquilo, se libertando de muitas coisas, né? Enfim. Amém. Então é isso aí. Então, querido, olha, a gente espera ter contribuído aí, tá, com o crescimento de vocês. Em nome de Jesus, esperamos ter sido o mais simples e objetivo possível para ajudar aí vocês nesse entendimento, ok? Que Deus abençoe aí, em nome de Jesus.